Bem, falar da questão aqui de departamento médico do Flamengo, desgaste com o Leonardo Jardim, comissão técnica. A questão do atrito entre a comissão técnica e o departamento médico. O Jardim já tornou pública a insatisfação pela demora na recuperação dos atletas. Em certos momentos, o treinador recebe prazos que acabam postergados, como nos casos do Pulgar e Léo Ortiz. Isso gera questionamentos e cobranças de todos os lados. O que eu soube, tá, é que realmente, inicialmente negaram, que ele não estava chateado, que foi um desabafo por não poder contar com os jogadores. Depois me passaram o seguinte: olha, ele está insatisfeito mesmo com os prazos do departamento médico. E a crítica dele na coletiva foi real, foi para o departamento médico mesmo, está incomodado com o departamento médico. E essa notícia aqui, ela se confirma, não tem esse fogo todo que estão falando, esse clima de tensão, esse clima quente todo. Há uma insatisfação do Jardim e, por outro lado, o departamento médico entende que cada atleta tem o seu tempo de retorno e nem sempre eles vão conseguir precisar o momento exato de retorno. Tá? Então, são situações que são conversadas no dia a dia e o relacionamento é bom. O que me passaram o relacionamento é bom. Apesar da matéria do GE, o relacionamento do Leonardo Jardim com o departamento médico é bom. Tá? Aí fala, o Léo Ortiz, infelizmente, a avaliação inicial correspondida era para parar 15 dias, esperamos 3 semanas e quando cheguei no aquecimento ele continua lesionado. Foi aquele momento que ele desabafou, mas é um desabafo público, é uma insatisfação, mas o relacionamento segue bom com o departamento médico, tá? A instabilidade, segundo o GE, não é nova. Desde a chegada do BAP à presidência, em dezembro de 24, o setor passou por uma reformulação praticamente completa e viveu uma crise pela declaração do José Luiz Runco. E agora tem essa situação toda que o próprio De La Cruz pode sair. E muita gente dizendo, o Runco tinha razão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Além disso, precisou restabelecer a confiança dos atletas que demonstravam preocupação com a metodologia aplicada. Então, os atletas não gostaram da forma que foi exposto o De La Cruz e parte do departamento médico permaneceu no clube, boa parte. Então, fala-se que tem essa situação aí a ser contornada ainda, que não foi totalmente contornada. Então, é muita coisa acontecendo e, óbvio, eu vou falar para vocês, cuidado, porque essas notícias sempre saem, juntam tudo. Juntam o pacote, toma. Tudo isso sai de uma vez só, justamente quando o Flamengo tem 2 empates que atrapalham o Flamengo no Brasileiro e o time está jogando mal realmente. A gente tem que reclamar, a gente tem que criticar, mas a gente tem que tomar cuidado de como isso tudo está sendo publicado. O momento que isso tudo está sendo publicado e se tem algum interesse sempre por trás dessas notícias. Né? Quem está passando, e não estou falando do veículo não, tá? Não é do GE. Eu estou falando de quem tem o interesse de estar vazando isso, tá? Da onde estão vindo esses vazamentos? É assessoria de imprensa? Volto a dizer, é assessoria de imprensa que está vazando isso? É assessoria de algum jogador que quer sair? A gente tem que parar para pensar o seguinte: o Flamengo tá mal, não tá jogando e a gente tem que cobrar. Ok, tá jogando mal demais, ele precisa melhorar. Mas o pessoal falando, o Almada não quer vir para o Flamengo, a gente vai falar do Almada. O Almada não quer vir para o Flamengo e tal, o que está acontecendo? O Almada é fraco? Também não, tá? É bom jogador, excelente jogador. Mas a gente vai explicar aqui. Para mim é tudo balela. Para mim, o Flamengo deu esse prazo até segunda-feira. Eu ainda acho que o Flamengo vai fechar com a Almada. Acho. Eu não vou cravar. Eu acho que o Flamengo vai fechar com a Almada. Eu vi muita gente dando como certa a contratação. O jornalista, o próprio GE falou que ele já tinha dado sinalização positiva para fechar. E eu falei aqui, não, ainda trouxe o José Boto falando com o meu repórter que não tinha nada ainda. Vocês que acompanham sabem. Verdade ou mentira? Comenta aí. Verdade ou mentira? Bem, então aí o GE fala aqui, olha só. Olha o combo que eles trazem de uma crise, né? E aí não é a culpa do GE. É quem está vazando isso. É quem preparou esse combo, esse pacote e entregou para os jornalistas. Então, vamos ter atenção, porque uma coisa é o Mauro César Pereira trazer crítica, que vocês devem ter visto, eu vi também, converso com ele sempre. Uma coisa é o Mauro César Pereira criticar a forma que alguns apuradores trazem notícia de mercado, criticar uma coisa ou outra, ok. Criticar o Leonardo Jardim, criticar o José Boto, ok. Tá lá, é para ser criticado. E eu acho que o Mauro foi muito bem
recentemente em algumas críticas. Outra coisa é você receber informações, um pacote de informações com a intenção real de prejudicar o clube, de prejudicar o ambiente do clube, tá? Pô, Papa, o lugar para morar hoje em dia, muito perigoso, muito. Cara, eu não sei. De verdade, eu não sei mais o lugar ideal. Eu acho que o ideal é na Serra, tá? Sei lá. Itaipava, Petrópolis, Teresópolis. Infelizmente, muita violência, tá uma loucura. E vocês viram o que aconteceu na Espanha? E tem gente comemorando, cara. Uma invasão de imigrantes, os caras pelo mar, aí abriram as portas, os caras quebrando tudo, invadindo casa, invadindo. Uma loucura o que está acontecendo na Espanha, o pessoal, Marrocos passando. Olha, eu estou impressionado. As pessoas perdendo suas casas. É uma loucura. Bem, vamos falar da questão agora do José Boto, tá? O Globo Esporte diz o seguinte: turbulência não se resume ao departamento médico. A relação do diretor de futebol, José Boto, com os jogadores e funcionários continua desgastada, marcada pela frieza e por cobranças consideradas duras demais em alguns casos. Peraí, calma lá. O processo de demissão de Felipe Luiz em março aumentou a rejeição ao diretor internamente. Cara, estava tudo bem. Recentemente estava tudo bem, inclusive eu vi imagens dos jogadores brincando com ele nos treinos. A Flamengo TV exibiu imagens dos jogadores brincando com ele nos treinos. Chegam, abraçam ele, brincam com ele, o relacionamento normal. O que eu realmente acho, e eu vou falar aqui para vocês, é que quando começa a sair, se tivesse saído só a notícia do José Boto, se tivesse saído, tá? Deixa eu deixar bem claro isso aqui, que eu vou fazer até corte disso aqui. Se tivesse saído a crítica do Mauro César, por exemplo, ao José Boto, pertinente, normal, direito dele, comentarista. Quando eu critiquei, direito meu, comentarista, critiquei. Agora, quando sai uma matéria completa, com vazamentos que me parecem intencionais, que fala de departamento médico, Leonardo Jardim, jogadores e José Boto, fica muito na cara que quem vazou isso pro Globo Esporte, né, e não é culpa nenhuma do Globo Esporte, tá, gente? Nenhuma. Mas quem vazou esse pacote tinha a intenção de gerar ainda mais crise e de queimar um por um. Leonardo Jardim, José Boto, jogadores, e queimar ainda o departamento médico do Flamengo. De criar uma bomba, fica muito claro um direcionamento de quem criou quem vazou essas notícias, de atacar um por um. E volto a dizer, eu vi imagens, eu vou encontrar aqui, eu vou mostrar para vocês, do José Boto nos treinos da Flamengo TV, numa boa com os jogadores. Numa boa. Óbvio que algumas decisões incomodam assessores e empresários, e eu não tenho dúvida, eu vou falar aqui. Olha o que eu vou falar, presta atenção que eu vou falar. Ô, BAP, abre o olho, porque falaram que o BAP foi no ninho, lá já para se reunir. Olha, o BAP foi no ninho porque ele vai sempre no ninho. Ele vai sempre no ninho, tá? E ele cobra, ele faz. Ele é aquele dono presente, o dono do negócio que está presente. O BAP é assim. Então, meus amigos, essa situação toda aí, muito cuidado, porque isso aí tá me parecendo esses empresários, olha o que eu vou falar, que estão reclamando das comissões que foram adiadas, postergadas, que o Flamengo vai pagar, não é que nem os outros clubes que não pagam, o Flamengo vai pagar. Os próprios empresários e seus assessores articulando com a imprensa, passando notícias aí que interessam para eles, para detonar o Flamengo. Olha o que eu estou falando, gente, se a gente não se cuidar, o que eles estão fazendo é aumentar uma crise por causa de 2 empates, que o Flamengo realmente jogou mal. Eles estão tentando aumentar a crise para que você mesmo, torcedor do Flamengo, faça o Flamengo se destruir. Porque eles estão com raiva que, para contratar, o BAP remanejou a questão do pagamento dos empresários. Então, e aqui não tem puxa-saco, meus amigos. Eu estou criticando do mesmo jeito. Critiquei o Leonardo Jardim no pós-jogo, critiquei já o Boto. Eu tenho moral para falar porque eu já critiquei o Boto. E muito. Muito. Tá? Então eu tenho moral para falar. Agora, eu tenho que falar também para você abrir a cabeça. Você tem que abrir a cabeça. Já tá vindo gente dos empresários aqui no chat já na hora.
Tá vindo, os vagabundos ligados aos empresários já estão vindo aqui no chat. Falar, tem provas? Eu não preciso, que eu não estou citando o nome, porra. Eu não estou citando o nome. Eu não vou dar prova porque eu não tenho nome. Mas eu estou vendo o movimento que estão fazendo orquestrado, porra. Entendeu? Vou falar do Almada, tá? Vou falar eu vou tentar encontrar aqui. Eu cheguei a gravar para provar quando fala. Porque, olha só, falo, o Boto não tem um relacionamento bom com os jogadores. Tem jogador realmente que tem problema com ele. Tinha, né, naquela época da saída do Felipe Luiz. Mas eu guardei aqui, eu tinha guardado aqui a imagem do treino do Flamengo, justamente porque eu sabia que iam falar que ele não falava com os jogadores, que tinha problema, que era isso, que era aquilo, né? Agora, o Flamengo vai precisar contratar, vai precisar resolver tudo isso. E outra coisa, hein? Diminuir os erros. Já falei o erro do Felipe Tereza sair de graça para o Palmeiras, absurdo. Não podemos aceitar. O erro da negociação do Juninho, que ele tinha qualidade, e eu acho que não foi aproveitado. Um grande erro, para mim, é um grande erro essa questão do Juninho, tá? Fez um hat-trick ontem lá no México e, bem, depois eu mostro para vocês, eu estava procurando aqui salvo, mas ele, cara, a imagem do Boto com os jogadores do Flamengo, cara, os caras passando, abraçando ele. Então, tipo, é uma situação que a gente não... Insistindo em um jogador que claramente não quer vir, a questão do Almada, o pessoal falando aí.